Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que já oramos por iluminação, mas por hábito meu, nós vamos orar mais uma vez. Que Deus nos abençoe na pregação. Oremos. Ó Deus Santo, Deus maravilhoso e bendito, Pai eterno, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e também nosso Pai, de maneira humilde e reverente entramos no trono da Tua graça por meio de Teu Filho, suplicando o Teu favor. Ouvir a Tua voz por meio da pregação da palavra é graça. Continuar vivo é graça. Ou seja, neste pacto da graça, desde o princípio até o fim, sempre será caracterizada pela graça bendita e maravilhosa do Senhor. E que esta seja derramada nos nossos corações. Que a operação bendita do Teu Espírito possa trazer a Tua palavra a cada um de nós nessa noite. Falar no mais profundo dos nossos corações, exortando-nos, edificando, animando-nos, ó Deus, e sobretudo para que os ídolos do nosso coração sejam removidos e Cristo, o nosso Rei, o nosso Salvador, reine supremamente em cada solo aqui destes corações. É no nome do Senhor Jesus Cristo que eu imploro, e imploro também por mim, ó Deus, porque eu sou pecador. Além de habitar no meio de um povo de lábios impuros, o meu lábio também é impuro. Santifica-me, que o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios lhe sejam agradáveis. Que eu não venha pregar a mim mesmo, que eu não venha me adorar por meio da pregação, mas que eu venha adorar a Cristo, e a tua igreja também adorar a Cristo por meio da pregação. E é no nome do nosso Salvador, do teu Filho amado, que oramos. Amém. Queridos irmãos, no Novo Testamento, nosso Senhor Jesus Cristo expôs uma parábola, a principal das parábolas, porque ela é a chave de interpretação de todas as outras, que é a parábola da boa semente, que nós costumeiramente chamamos de a parábola do semeador. E o ensino principal daquela parábola mostra que há somente um tipo de solo que é fértil, que segundo a narrativa de Lucas é um coração bom e reto, um coração caracterizado pela submissão reverente à palavra de Deus e a execução dos mandamentos como resposta em amor a Deus numa vida de piedade. No entanto, há o outro tipo de solo, que são as pessoas que tornam-se teimosas e de coração duro, que fecham os seus ouvidos para a revelação de Deus, não permitindo que ela penetre na sua consciência. De maneira egoística, vivem na carne, buscam os seus prazeres, e ao invés de sacrificialmente amar a Deus, perseguirem a justiça, viverem segundo os mandamentos, não o fazem. E como sistema de desculpa, criam para si e envolvem-se em muitos rituais religiosos vazios que endurecem ainda mais os seus corações e alegam contra o Espírito de Deus que a palavra não lhe faz efeito algum por culpa do próprio Deus. Basta olhar as desgraças que Cristo pronunciou contra os fariseus, mestres da lei, que assim o faziam no seu dia. Então, a passagem de hoje que vamos ler tem de maneira muito vívida essa mesma temática, mas no Antigo Testamento. Vamos abrir a palavra do Senhor em Zacarias 7, 1 a 7. E veremos aqui a ruína dos corações endurecidos. Zacarias 7, 1 a 7.
Assim diz a palavra do Senhor. No 4º ano do rei Dario, veio a palavra do Senhor a Zacarias, no dia 4º do 9º mês, que é Quisleu, quando de Betel foram enviados Sarezer e Regem-Meleque e seus homens para suplicarem o favor do Senhor. Perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com um jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim, dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes? Com efeito, para mim? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas, que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela, e ao sul e a campina, e eram habitados? Queridos irmãos, o que está acontecendo aqui? Este livro, como já iniciei os sermões, e os irmãos bem sabem, foi escrito por volta do ano 520 até 515, antes do nascimento do nosso Salvador. Havia aqui agora os exilados que voltaram a Jerusalém. E quando voltaram, depararam-se com uma situação calamitosa, e por isso a palavra de Deus veio a eles por meio de Ageu e de Zacarias, e havia grandes promessas para aquele povo. No entanto, também havia um chamado ao arrependimento. O capítulo 1, do verso 1 ao 6, o qual já preguei, que é a palavra inicial deste capítulo, traz uma grande chamada ao arrependimento. E do capítulo 2 até o capítulo 6, as promessas de Deus para aquele povo. Aqui então, no sermão de hoje, nós chegamos à segunda parte deste livro, que vai do capítulo 7 até o final do livro, capítulo 14. No entanto, o capítulo 7 e o capítulo 8, eles têm uma função muito curiosa dentro desse livro. Em primeiro lugar, eles são um eco, como se fosse uma revisão da primeira parte do livro. Por isso, o capítulo 7 é um eco, é um espelho do capítulo 1, verso 1 ao 6, que Deus também diz a eles acerca dos seus antepassados e também chama aquele povo ao arrependimento. O capítulo 8 vai ecoar as visões do capítulo 2 até o capítulo 6. Então é uma espécie de review, uma espécie de revisão. No entanto, eles também funcionam como uma mola mestra para impulsionar o livro para frente. Porque a primeira parte tratava da reconstrução do templo e da promessa em vistas à reconstrução do templo caído de Jerusalém. A segunda parte vai focalizar agora não mais na reconstrução do templo, mas na vinda futura do reino de Deus, ou seja, naquele tempo glorioso que Paulo chamou de plenitude dos tempos, quando o Senhor Jesus viria e traria a salvação ao seu povo eleito. Então, o capítulo 7 e 8, que são esse eco e essa mola que aponta para o resto do livro, é uma compilação de 4 sermões. O capítulo 7, com 2 sermões, com uma ênfase no arrependimento. O capítulo 8, com promessas para o agora e para naqueles dias, ou seja, os dias do nosso Senhor Jesus Cristo, com um crescendo positivo. A ideia é da repreensão para a promessa, dos espalhados no exílio para os ajuntados pós-exílio, do lamento para a celebração, do jejum para a festa. Então há um movimento positivo crescente, que vai apontar para toda a ideia da segunda parte do livro. Então este primeiro sermão, que é o capítulo 7, verso 1 ao 7, que vamos expor hoje, é uma chamada a arrependimento.
Mas a ideia de Deus aqui para aquele povo é que um coração endurecido vai substituir o amor a Deus, ou seja, a verdadeira adoração, por uma falsa religiosidade. Deus quer mostrar para eles que aqueles que são adoradores, todos nós, que têm um coração duro, na verdade, eles vão substituir a adoração, o amor a Deus, por religiosidade vazia. E essa é a ideia de Deus aqui. E ele nos ensina isso com 2 pontos. Do verso 1 ao verso 3, há uma pergunta cínica do homem. E do verso 4 ao verso 7, uma resposta profunda e sincera de Deus. Vamos ver o que estes versos nos ensinam, ou como eles trabalham essa temática de um coração endurecido que não adora verdadeiramente a Deus, mas há uma falsa religiosidade. O verso 1 ao 3, temos essa pergunta cínica do homem. O verso 1 aponta para a data em que o sermão é pregado. 7 de dezembro de 518 a.C., ou no 4º ano do rei Dario, no 4º dia do 9º mês. Então, 7 de dezembro de 518 a.C. Mas essa data não é uma data qualquer e ela não está aí por acaso. Acredite, tudo o que Deus escreveu na sua palavra serve para a nossa edificação. Inclusive essa pequena data que nos parece insignificante. Essa data é importante porque havia 2 anos que Zacarias havia pregado a primeira parte do livro, ou seja, do capítulo 1 ao capítulo 6. E o porquê é importante? Porque as promessas de Deus, do capítulo 2 até o capítulo 6, elas já estão se cumprindo na vida do povo. Ou seja, Deus disse que o templo seria reconstruído, o templo que a reconstrução estava parada e que não havia possibilidades humanas de voltar à reconstrução, estava agora sendo reconstruído de vento em polpa. Deus disse, eu mesmo escolherei Jerusalém. E ele o fez. Dario confirmou o decreto de Ciro e fez com que a construção que estava parada, agora está andando de vento em polpa. Uma cidade que não tinha muros, porque Deus disse, não construam esses muros, construam o templo, preocupem-se com a construção do templo, estava protegida. As ameaças externas foram barradas por Deus. Então essa data é importante porque ensina-nos que Deus prometeu e está cumprindo na vida daquele povo o que ele prometeu. E disso, irmãos, tiramos um consolo maravilhoso para as nossas vidas, que Deus é fiel às suas promessas. Calamidades e impossibilidades humanas são nada diante de Deus. Ele mesmo disse pela boca do Senhor que não há impossíveis em todas as suas promessas. Ele certamente zela pelo cumprimento da sua palavra. E se isso foi extremamente consolador para o povo do tempo de Zacarias, é também para nós. Deus cumpre as suas promessas, mas as principais promessas de Deus, muitas vezes, são aquelas que menos nos importamos. E a principal delas, que foi dita pelo nosso Senhor, que deveria ser alento aos nossos corações todos os dias, pouco é lembrada, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação. Queridos, não deixe as calamidades, não deixem as coisas dessa vida turvarem a sua visão em relação às promessas de Deus. Saiba que diante das circunstâncias difíceis, devemos confiar como estes homens tiveram que fazer. É necessário paciência e perseverança em meio às lutas e ter um olhar fito em Deus, mas isso é recompensador, porque Deus não falha com as suas promessas. Então essa data é importante para eles e é para nós também.
ela lança luz que agora as coisas estão diferentes. E é nessa situação que antes calamitosa começa a caminhar positivamente que veio a palavra do Senhor ao profeta. Não mais por meio de visões, ele não terá mais visões nesse livro, mas é importante essa frase, veio a palavra do Senhor. Ou seja, tudo aquilo que o profeta vai ensinar daqui para frente, não é algo da sua cabeça e da sua imaginação, mas é palavra do Senhor. E aqui, irmãos, temos uma teologia bendita para as nossas vidas, porque o autor de Hebreus diz que Deus falou no Antigo Testamento de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus aqui encerra as visões por meio de Zacarias, mas a palavra profética dele é a palavra de Deus. Até aquele bendito dia que ele falaria pelo Filho, ele estava falando dessas diversas maneiras, até que a substância viesse, que o verdadeiro profeta viesse. Deus falou de diversas maneiras, se apiedando, condescendendo para aqueles homens fracos e que precisavam da fala de Deus, balbuciante como aos pequeninos. E hoje, não procure esse tipo de revelação mais. Elas já não mais existem. Se você quiser ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, você precisa de ouvir ao Filho por meio das Escrituras Sagradas. Porque a palavra de Zacarias era a palavra do Filho naquela época. Era o próprio Cristo pregando. Que oportunidade bendita que eles tiveram de ouvir o próprio Cristo pregando pelo profeta Zacarias. Então, o que está registrado aqui é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi pregada. E é interessante, irmãos, que você e eu podemos nos perguntar e perguntar esse texto. O que Zacarias fez nestes 2 anos em que ele teve a sua revelação das visões e agora, mais uma vez, veio a palavra do Senhor a ele? Ele continuou pregando a palavra. Nós temos uma impressão errada dos profetas, que eles eram homens que apenas falavam de coisas do futuro. Mas os profetas, a principal função deles era expor as Escrituras. Era analisar as Escrituras e falar acerca das Escrituras, como Daniel fez. Ele percebeu pelas profecias de Jeremias que os tempos Deus havia determinado para o cativeiro haviam chegado ao fim, e ele ensinou isso aos seus contemporâneos. O profeta era aquele que não somente falava de coisas futuras, mas era aquele que também expunha a palavra de Deus já existente para a edificação e, sobretudo, para que o povo de Deus voltasse os seus olhos para a palavra, voltasse os seus olhos para a revelação certeira do Senhor que havia sido escrita até a época. Mas o que Deus vai ensinar então agora por meio do profeta? O verso 2 vai nos ensinar acerca de uma comitiva que vem até Jerusalém para consultar então estes profetas. E aqui nós temos 3 elementos que devemos considerar. Em primeiro lugar, é significativo que eles vieram em tempo de bênçãos. Ou seja, as dificuldades haviam passado. E você pode perguntar para o texto, aonde estes homens estiveram durante todo este tempo que os seus irmãos passaram por calamidades e dificuldades? Enquanto eles estavam no turbilhão de lutas, aonde estes homens estavam? E isso é significativo, porque o povo de Deus sofria em Jerusalém. Enquanto estes que são dessa comitiva, infelizmente a nossa tradução não é feliz, porque diz quando de Betel, mas Betel aqui não é uma cidade, é um homem, é o título de uma pessoa que é o líder da comissão e que vai arguir acerca do jejum, ou seja, este homem ele não veio de Belém, essa comissão não veio de Belém, de Judá, pelo contrário, eles vieram de longe, e pelos títulos eles vieram da Babilônia, eram judeus que viviam na Babilônia
viviam no reino persa e que vieram de longe, agora que as bênçãos haviam chegado. Então isso nos aponta para um erro deles, para um erro terrível. Por quê? Quando o povo de Deus estava sofrendo, eles estavam em prosperidade, eles estavam seguros, bem longe da calamidade. E por que isto é um erro? Porque era dever deles, e este é o segundo elemento, ter voltado para Jerusalém. A palavra de Deus deu ordem aos exilados: voltem para Jerusalém, voltem para o território. Essa era a maior promessa para quem estava no cativeiro, a volta para o território de Israel. Todos aqueles então que lá estavam, depois dos 70 anos, estavam em pecado. Era a ordem de Deus, não era escolha. Não, eu estou bem aqui no meu emprego, há muitas vantagens financeiras, então eu vou ficar. Não havia essa escolha. Era a ordem de Deus. Deus congregaria o seu povo e eles deveriam ter voltado. Não agora nesse tempo de bênçãos, mas antes. Eles deveriam ter vindo sofrer com seus irmãos. Eles deveriam ter vindo participar das calamidades do povo de Deus e do juízo temporário de Deus que caía sobre eles. E veja, irmãos, a tendência de Israel sempre foi excusar-se nessas situações. Por isso, tanto Moisés quanto Josué tiveram que instar com as 2,5 tribos para passarem o Jordão para conquistar a terra. Muitas vezes no tempo dos juízes, Israel não saiu todo à batalha. Tanto que o cântico de Débora fala sobre isso. Tribos que ficaram seguras e não participaram do sofrimento do povo de Deus. Então há aqui um grande erro desses homens que às vezes nos passa despercebido. E veja só, essa realidade repete-se no tempo de Cristo, quando ele disse que muitos deixariam por causa das perseguições e o fizeram. João 6 narra esta realidade. Se escandalizaram e deixaram a Cristo. E nos nossos dias não é diferente. Quantos que no meio da dificuldade abandonam a igreja, deixam a igreja perseguida ou a igreja que está em dificuldades, em lutas, em problemas internos e só voltam no tempo de prosperidade, quando a igreja está cheia e quando tudo está bom. Essa realidade sempre vai se repetir. Faz parte do coração humano pecador. Então, queridos irmãos, a ideia deste texto é que o êxodo está se repetindo. O povo de Deus no êxodo não queria deixar o Egito. O povo de Deus preferia morrer no Egito como escravo do que peregrinar com Deus no deserto e ficar sem carne com batata e as cebolas e os alhos e até mesmo os sepulcros do Egito. E aqui nós já vamos tendo a pitada de que há uma realidade por trás dessa comitiva, que é de que esses homens viviam na facilidade e não estavam vivendo uma vida tão piedosa quanto parece, mesmo tendo feito essa viagem de 3 meses até Jerusalém. Arriscar a vida para peregrinar com Deus em Judá não era uma opção. E o terceiro elemento aqui é que eles vieram suplicar o favor de Deus. Mas não se engane, suplicar o favor de Deus aqui não é pedir graça a Deus. É uma expressão litúrgica, no sentido de que eles vieram para adorar em Jerusalém, para prestar culto em Jerusalém, para oferecer as suas orações diante do templo que está sendo reconstruído. Porque se lermos Daniel 6:10, você perceberá que no cativeiro os judeus oravam voltados para o templo, mas agora o templo está quase finalizado. Então eles vieram para orar no templo, mas não vieram buscar
o favor e a misericórdia de Deus. Vieram consultar a Deus numa questão religiosa que é exposta no verso 3. Veja, eles perguntam aos sacerdotes: nós vamos continuar a chorar? Nós vamos continuar a jejuar? E aqui é importante notar que eles perguntaram aos sacerdotes e aos profetas, porque eram os homens responsáveis pelo ensino da palavra. E isso é providência de Deus, irmãos. Notar que Deus, naquele tempo, havia separado tanto os sacerdotes quanto os profetas para ensinarem a palavra. Os sacerdotes eram ensinadores no templo. Eram, como diz um comentarista, oráculos de Deus em casos ordinários. Ou seja, eles revisavam a lei, revisavam o que Deus já havia ensinado e ensinavam o povo. Eles não recebiam novas revelações de Deus, mas interpretavam a palavra de Deus e ensinavam o povo. Já os profetas, que também faziam isso, eram os oráculos de Deus em casos excepcionais. Eles recebiam novas revelações de Deus. E por isso vemos a providência de Deus. Por quê? Tanto para casos ordinários quanto para casos extraordinários, Deus dispôs 2 tipos de ensinadores da palavra para a edificação da sua igreja. E é impressionante ver que Deus continua fazendo isso na sua igreja. É verdade, não existem mais dons extraordinários. Mas Paulo diz que quando o Senhor Jesus Cristo levou o cativo o cativeiro, Ele concedeu dons aos homens. E se você continuar lendo o texto, ele vai mostrar que foram dados apóstolos, profetas, que cessaram, mas pastores e mestres na igreja. Porque Deus jamais deixaria a sua igreja sem a administração da palavra, sem o oráculo de Deus para a nossa vida. E aqui aprendemos então este princípio da providência de Deus, mas aprendemos um princípio importantíssimo, que é o apreço pelas pessoas que pregam a palavra de Deus. Pastores e mestres na igreja devem ser consultados e levados em autoestima. Matthew Henry diz o seguinte: note que aqueles que conhecem a mente de Deus devem consultar os ministros de Deus e, em casos duvidosos, pedir conselhos àqueles cujo trabalho especial é pesquisar as Escrituras. E, queridos irmãos, eu não sei se você já notou isso, mas a igreja odierna não tem tido essa prática com constância. Pastores e mestres não têm sido tão consultados quanto deveriam ser acerca da palavra de Deus. Pelo contrário, o que temos visto de tendência em nossos dias é uma séria confrontação em relação aos pregadores da palavra, como se isso fosse bonito em qualquer tempo, e não o é. Eu não me delongarei a ler os que os comentaristas falam sobre isso, porque eu também não quero trazer aos irmãos peso excessivo, mas o que todos eles são unânimes é que devemos ter os líderes da nossa igreja, pastores, presbíteros, ensinadores da palavra, em autoestima e tratar esses homens com com uma consideração grandiosa, jamais os colocando contra a parede. E aqui, eu gostaria de não estar aqui pregando isso, porque eu sou pastor. E não queria ministrar em caso próprio, mas eu posso passar os comentários para vocês e vocês vão ler isso. Deveria haver busca de conselho, como estes homens que eram pecadores e que estavam errados, tiveram consideração. Prova de que muitas vezes em nossos dias, com mais luz da revelação da palavra, estamos nos comportando piores do que eles que eram infantes, crianças na fé e que tinham sombras para exemplificar e apontar para o Senhor Jesus Cristo. Por isso o autor de Hebreus disse: vocês deveriam ser maduros,
mas estão como crianças. E veja, a pergunta deles então é em busca de conselhos, e o conselho é bom de se pedir, o problema é o coração deles por trás disso, e vocês vão ver. A pergunta é: nós vamos continuar a jejuar? Queridos irmãos, quando houve a queda de Judá, por meio de Nabucodonosor, os sacerdotes instituíram 4 jejuns solenes, memoriais. Um no 4º mês, no dia 17 de junho, que trazia à memória o rompimento dos muros de Jerusalém. Outro no 5º mês, 4 de julho, em lembrança da queima do templo. Outro no 7º mês, no dia 3 de setembro, em memória do assassinato de Gedalias, que completou a dispersão do povo. E outro no 10º mês, 10 de dezembro, em memória do início do cerco de Jerusalém. E veja que o jejum deles, aparentemente, era um jejum adequado, porque é descrito aqui com choro e separação. Então era um jejum solene e religioso, que havia abstinência, que havia uma certa demonstração de tristeza. Mas uma questão não pode passar despercebida. Aonde na palavra de Deus ele ordenou esses jejuns? Não tem. Não há em nenhum lugar do Antigo Testamento, se você olhar o Antigo Testamento com cuidado, não há em nenhum lugar que estes 4 jejuns ordenados pelo sacerdote são mencionados. Sabe por quê? A história do povo de Deus no Antigo Testamento, infelizmente, é uma história de constantemente perversão em relação ao verdadeiro culto. Deus não mandou que eles fizessem esses jejuns. Então foi algo que eles tiraram da cabeça deles. Por quê? Não era um jejum corriqueiro, era um jejum solene, fazia parte da adoração. E veja, os profetas vão denunciar essa horrenda prática no Antigo Testamento. Vocês estão pervertendo o culto. Jesus também disse isso em relação aos seus dias, em Marcos 7, 8, 9 e 13. Ele diz: vocês estão negligenciando o mandamento de Deus, guardando a tradição dos homens, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar a sua própria tradição, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós transmitisseis, e fazei muitas coisas semelhantes a essas. E aqui nós vemos então o princípio do culto na palavra de Deus. Aquilo que Deus não ordena não deve ser feito. E é interessante ver como essa prática se repete em nossos dias. Quantas igrejas estão criando uma falsa adoração que não estão prescritas na palavra de Deus? Eu poderia entrar em várias práticas. Por exemplo, como shows pirotécnicos no meio do culto. Há um pastor presbiteriano que, quando prega, há shows pirotécnicos no culto. E eu pergunto a ele, e eu pergunto a você e a mim mesmo: aonde Deus ordenou isso? Ele não ordenou. Aonde Deus ordenou ministério de dança no culto? Ele também não ordenou. Percebam que é a mesma coisa sempre. Corações que estão querendo adorar não a Deus, mas a si mesmo. Agora eu tenho que falar algo acerca do jejum. É errado jejuar? De maneira nenhuma, irmãos. Mas instituir um jejum litúrgico, como se fosse ordenado por Deus, isso é pecaminoso. O jejum é altamente desejável. Ele aponta para a tristeza do coração por causa do pecado. O jejum é um ato de contrição.
ele serve para a mortificação da nossa carne, para a autodisciplina cristã. Por isso não há problema nenhum de jejuar. Afinal, nós estamos também num tempo em que o noivo não está presente conosco fisicamente. Então é tempo de jejum mesmo. É tempo de termos essa prática saudável. Eu sei que é difícil, mas é extremamente saudável. Jejuar e orar é bom trabalho a qualquer momento. Faz bem. E nós devemos pensar, nós sempre causamos o suficiente e precisamos o suficiente para nos humilharmos diante de Deus. E jejum é isso, humilhação diante de Deus. Não esse jejum que eles estavam praticando. Veja agora, do verso 4 ao 7, você vai perceber isso. É a resposta sincera e profunda de Deus. Mais uma vez, diz aí, veio a palavra do Senhor. Lembre-se, o profeta, ele traz o oráculo em casos ordinários, mas também em casos extraordinários, como esse. Então é importante que tanto eles entendessem que a resposta não vinha da cabeça de Zacarias, e nós hoje entendamos que essa resposta também não vem da minha cabeça ou da minha fala, eu que estou ministrando a palavra. Então o que vem aqui é a palavra de Deus. E é essa palavra de Deus, irmãos, que deve ser guia e direção na vida do povo de Deus em todos os tempos. E isso é positivo aqui, porque o valor da palavra de Deus para as nossas vidas não muda. É ela que tem que direcionar as nossas vidas em todos os aspectos da nossa vida. Com quem namoramos, com quem casamos, onde trabalhamos, até mesmo onde cultuamos. Ou seja, toda a palavra de Deus é aquela que deve ser o guia infalível para as nossas vidas em todos os aspectos. E como isso tem sido esquecido, não é mesmo? Nós hoje praticamente vivemos numa prática de oramancia. Vamos orar para ver o que Deus fala. Bom, orar é sempre proveitoso, mas Deus já deu tudo o que você precisa na sua palavra para tomar decisões corretas na sua vida. Vou dar um exemplo muito simples, que você vai entender o princípio e todo o resto então vai ser mais claro. Por exemplo, eu preciso orar para saber que eu não devo matar alguém? Não, tem um mandamento enorme dizendo, não matarás. Eu preciso de orar a Deus, consultando a Deus, para saber se eu posso casar com um ímpio, se Deus diz que ele abomina isso, em Malaquias capítulo 2. Não preciso de orar, porque está escrito na palavra de Deus. Então, o problema é que nós estamos deixando a palavra de Deus, como eles fizeram, para viver segundo a consciência e o coração. E eu quero dizer que a consciência e o coração humano, depois da queda, nunca são o melhor guia. Porque sempre vai ter o pecado falando na nossa consciência e no nosso coração. Faça o que você bem entende, como foi no tempo dos juízes. Não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto segundo o seu coração. E se você ler o livro de Juízes, o coração dele só levou a calamidade, a juízo temporário de Deus. Então, aqui, a palavra de Deus vai vir como esse guia, com essa direção a esse povo. Então, o que Deus disse para ele? O verso 5 diz, para quem vocês estão jejuando? E aqui está o âmago da questão. Essa pergunta que é tão simples, traz à tona tudo o que estava decantado no fundo do poço. Traz à baila, traz à luz o coração duro desse povo. Porque eles estavam sim jejuando, mas sem arrependimento. Eles estavam sim jejuando, mas como autocomiseração. Não havia temor de Deus, só falsa religiosidade. Então essa reprovação de Deus é muito aguda na hipocrisia deles. E veja que ela é dirigida ao povo da terra, então não só a essa comitiva que veio, mas a todo o povo de Deus, em especial aos sacerdotes que estavam servindo no templo
e mudando a lei cultica de Deus. E muitos sacerdotes daquela época seriam favoráveis para que esses jejuns continuassem. Mas temos que perceber que, embora houvesse aqui um jejum aparentemente solene, eles não tinham feito isso para Deus. Eles não faziam Deus o seu devedor. Eles estavam enganados. Esses jejuns não eram aceitáveis, porque eles deveriam ter observado o jejum do dia da expiação, que era o jejum que Deus ordenou para o povo. Esse jejum servia para comprar a bênção de Deus. Esse jejum servia na cabeça deles para remover o pecado e o juízo em que eles estavam inseridos. Jejum sem coração contrito não é aceito. E veja que eles parecem zelosos do lado de fora, mas eles perderam o dever de examinar a si mesmos, examinar o seu interior. E o interior deles não tinha nenhum olho e consideração para Deus. Por isso diz Deus: vocês jejuaram, foi para mim? Deus está apelando à consciência deles, para que a consciência testemunhe: vocês não estão sendo sinceros. E eu conheço o coração de vocês, eu perscruto o coração de vocês. Vocês sabem muito bem, vocês não jejuaram para mim. E a pergunta, irmãos, é feita 2 vezes, porque é uma ênfase muito forte para que eles pudessem realmente ver o coração deles, ver que havia carcaça e forma do dever, mas não havia nada da vida, da alma, do poder. Ou seja, eles estavam quebrando o mandamento do Senhor de amar a Ele sobre todas as coisas. O coração deles estava eivado de ídolos de religiosidade, mas não de amor piedoso ao Senhor. Um comentarista diz o seguinte: jejuar e não jejuar a Deus é zombar de Deus, é provocar a Deus, e não pode ser agradável a Deus. Aqueles que fazem do manto do jejum para o pecado, como o jejum de Jezabel, ou fazem do manto do jejum para o tribunal dos homens, como aplausos, como os fariseus, que descansam em expressões externas de humilhação, mas como os seus corações estão longe de Deus, são insensatos. Se a solenidade do jejum, do culto, não aponta para a dependência de Deus, não serve para nada. Se o jejum não apressa a vida de oração e a tristeza pelo pecado, não serve para nada. Se o jejum não altera o curso da vida para uma vida piedosa, não serve para nada. E foi esse jejum que Jesus denunciou aos fariseus: vocês desfiguram o rosto para parecer para os homens. Vocês já receberam a recompensa de vocês, mas o verdadeiro jejum é quando vocês jejuarem. Lava o rosto, unja a cabeça, não apareçam para os homens, apareçam para o Pai que está em secreto. Esse é o verdadeiro jejum. E veja que o problema não era só o jejum. O verso 6, Deus faz outra pergunta: para quem vocês estão comendo e bebendo? Deus continua expondo a hipocrisia do coração deles. E a resposta é muito óbvia, que era o interesse deles mesmos que motivava o jejum, assim como era o interesse deles mesmos que motivava a cada um deles a comer e beber. E esse comer e beber aqui é inclusivo às festas solenes que até mesmo Deus havia instituído para Israel. Então, o comer e beber no cotidiano não era feito para Deus. O comer e beber nas festas também não era feito para Deus. Eles não planejavam honra a Deus, nem no jejum, nem na oração, nem comendo, nem bebendo. Ou seja, toda a vida deles não era para a honra a Deus. O que estava no centro da vida deles era o eu. Eram as ações naturais, civis, religiosas, mas nunca
a honra para Deus. E veja, você acha que nós não vivemos isso hoje? Vivemos. Eu posso falar claramente sobre isso. Quantas vezes levamos Deus em consideração no nosso comer e beber no dia a dia? Quantas vezes nós gastamos mais tempo nas coisas deste mundo que não edificam do que ler a palavra e meditar nela e orar? Quantos dos nossos jovens faltam ao dia do Senhor, no culto solene, para estudar para uma prova? Sabe o que está sendo descrito nessa ação? Há um ídolo ali, o ídolo do estudo, mas que não é Deus. Como estes homens, pelo menos eles estavam jejuando e orando. Queridos irmãos, a pergunta destes 2 versos, e que ecoou na minha mente durante essa semana é: a quem você está adorando? Nós podemos fazer do culto um ídolo. Nós podemos fazer de Jesus um ídolo, se a adoração não sai do coração contrito, abatido e verdadeiro. Nós podemos fazer da pregação um ídolo. Nó, como o pastor fala bonito, pastor Gustavo, né? Como o pastor fala bonito. Como ele prega bem. Augustus Nicodemos, homem de Deus, pregador, mas a vida nunca muda. Quem é o ídolo? Augusto Nicodemos e a pregação. Ou seja, isso é hipocrisia atrás de hipocrisia, e nós devemos tomar cuidado, porque podemos parecer bons adoradores de Deus diante dos homens e estarmos adorando a nós mesmos. Vir à igreja e cantar alegremente, ouvir a palavra mecanicamente, como aqui denunciou Isaías, é hipocrisia. Os nossos corações podem estar longe de Deus. A motivação para estar aqui hoje pode ser o próprio bem pessoal, a bênção que eu estou precisando, a salvação de alguém, mas nunca Deus. Isso é o nosso eu, isso chama-se idolatria, isso é pecado terrível contra o nosso Senhor. Muitas vezes o verdadeiro Deus não está em vista na nossa vida. E a hipocrisia é um dos maiores problemas diante de Deus. E saiba, queridos irmãos, Ele sonda os nossos corações. E a hipocrisia, ela aponta para um coração cheio de ídolos e para um coração endurecido por esses ídolos. Certamente a hipocrisia descamba para a falsa religiosidade, tira o amor de Deus e os mandamentos de Deus, e está só em práticas vazias, feitas domingo após domingo. Por isso, nós lemos aqui em Isaías: esse povo está me honrando com os lábios, com a boca, mas o coração está bem longe. O temor deles é só viver mandamento que os homens mandaram e que eles, como máquina, aprenderam. Isso chama-se hipocrisia, falsa religiosidade, mandamentos de homens. E aí, eu me deparo com uma realidade dos nossos dias. Quantas vidas estão sendo enganadas com falsa religiosidade, com regrinhas que Deus não ensinou? Milhares. Quantas igrejas estão perdendo o verdadeiro caminho da palavra para criar regras humanas que não estão na palavra? E o coração jamais está na adoração sincera. Deus não aceita isso, porque o problema sempre foi do coração. Até aqui foi bem pesado, né? O que nós vamos fazer? O que eles deveriam fazer, então, diante dessa hipocrisia desmascarada? Verso 7 diz para eles: vocês conhecem a história.
A questão é, o que a história ensina? Aqui 2 ensinos históricos. Primeiro houve paz e prosperidade em Israel. Quando houve paz e prosperidade em Israel? Nos tempos de Davi, de Salomão e dos reis reformadores. Ou seja, quando houve fidelidade à palavra de Deus. Quando houve fidelidade à palavra de Deus, Jerusalém esteve segura. Ela não estava em ruínas. Quando houve fidelidade, todo Israel esteve seguro. Quando houve fidelidade, a campina do sul, que é o Negueve, esteve seguro. E aqui é interessante, porque quando ele cita o Negueve, não havia muros nas campinas e no Negueve. No sentido de que houve fidelidade, então Deus protegeu vocês, cercou vocês com a sebe de vocês. No entanto, como o coração de Israel era totalmente desviado de Deus, tudo isso virou ruína e devastação. Por quê? Os profetas pregaram e vocês não ouviram. Deus, pelos profetas, clamou a eles, de madrugada, como diz a profecia, como alguém sério, como um importuno, para que eles emendassem os corações, as vidas, as ações, porque tudo ia terminar. E eles não perceberam. Os pais destes homens aqui, a geração passada não percebeu. Então o que Deus fez? Trouxe juízos temporários. A prosperidade foi embora. E queridos irmãos, é curioso, por quê? A questão do jejum também está envolvida. Porque eles viviam uma vida tortuosa e jejuavam a Deus. Isaías 59:3 dá essa tônica para cada um de nós aqui. Veja só, diz assim: por que jejuamos nós e tu, Deus, não atentas para isso? Por que afligimos a alma e tu não levas em conta? Eis que no dia que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para feridos com um punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Então, a história está se repetindo. Eles viveram de maneira tortuosa e jejuaram. E perguntaram: Deus, nós estamos jejuando e o Senhor não vai fazer nada? E aqui agora estão os filhos deles dizendo: nós estamos jejuando, o Senhor não vai fazer nada? E a resposta de Deus é a mesma. O que vocês deveriam ter feito é ler as Escrituras e procurar o que os seus pais erraram, para não fazer o mesmo. Em outras palavras, o que Deus está dizendo para eles é: arrependam-se. Deixem a hipocrisia, deixem a falsa religiosidade e sirvam a mim verdadeiramente. Ouçam o que os profetas antigos disseram. E veja, eu selecionei um texto que fala dos profetas antigos e tem o jejum também como centro. Olha, Joel 2, 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos para mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se e grande benignidade, e arrepende-se do mal. Então o que Deus disse para eles? Arrependa de verdade e jejue. Não jejue e não se arrependa. E o que Deus está dizendo para eles é: arrependa-se, olhe os profetas o que eles disseram, e jejue. E é a mesma coisa que Zacarias já tinha pregado no capítulo 1, verso 3. Voltem-se para mim, parem de buscar as coisas desses dias, e eu me voltarei para vós outros. E queridos irmãos, essa mensagem é a mensagem de todos os profetas. Todos os profetas vão ser unânimes em dizer que devemos deixar a falsa religiosidade e procurar expiação, perdão, graça, benignidade, bondade de Deus. Pedro,
ao pregar a palavra no capítulo 3 de Atos, no verso 23, e também em Atos 10, 43, ele disse o seguinte: dele, de Jesus, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Não é pelo jejum e pela oração e pela penitência. É nele. Não há como comprar a salvação e o favor de Deus, mas é por meio dele. Então, a mensagem aqui pregada é uma mensagem que ensina o arrependimento, buscando a graça no Messias, buscando a graça naquele que era ensinado por todos os profetas, no nosso Salvador. E essa mensagem é para ecoar hoje e em todos os tempos. Se nós quisermos buscar a graça, o favor de Deus, a falsa religiosidade não vai servir para nada. Quando Lutero percebeu isso, pela graça de Deus, iluminados seus olhos pelo Espírito Santo, daí deu-se a reforma protestante. Ele deixou o catolicismo que diz: faça penitência, compre a sua salvação, obtenha perdão pelo aquilo que você faz. E ele entendeu que a graça de Deus é tudo o que é preciso, que é necessário arrepender-se e crer. Por isso a pregação de Cristo foi essa: arrependam-se, creiam na palavra, no Evangelho, na palavra que me ensina. Por isso, nas aplicações finais, a primeira delas é: busque a Cristo de todo o coração, e não a falsa religiosidade. Não só para que sejam perdoados os seus pecados, mas que o culto seja aceitável a Deus. Este é o verdadeiro culto. Isto é o que Cristo ensinou: adorar em espírito e em verdade, como nós lemos. Na segunda aplicação, eu uso o texto de Miqueias 6, 6 a 8. O que Deus requer de nós? Um coração quebrantado e sensível à palavra, que pratica a justiça, ou seja, os mandamentos de Deus, que ama a misericórdia, que anda humildemente diante de Deus. Este é o verdadeiro culto. Um coração totalmente submisso e que vive para Deus. É isso que precisamos. Terceira aplicação: se a nossa adoração for apenas de boca para fora e não estiver jungida com um coração que tem o Senhor como Deus, único Deus, no ponto alto do coração, nossa adoração é vã. E devemos então mudar isso e aplicar todo o nosso ser na verdadeira adoração a Deus. É vir aqui todos os domingos com a motivação correta no coração: eu vou adorar ao Senhor por meio de Cristo. Quarta aplicação: deixe a hipocrisia de lado. Todos nós temos traços de hipocrisia. Eu, sobretudo. Tire a hipocrisia do seu coração. Eu, essa semana inteira, clamei ao Senhor: tira a hipocrisia do meu coração. Eu não quero ser hipócrita. Não é assim que se adora ao Senhor. Todos nós temos traços de hipocrisia. Todos nós. Todos, sem tirar um aqui. Só se o Senhor Jesus Cristo estivesse aqui que eu faria só a um. Mas não está. Não fisicamente. Então todos nós temos traço de hipocrisia. Que Deus possa tirar isso de nós. Tirar essa hipocrisia, essa falsa religiosidade, para que nos empenhemos verdadeiramente ao culto ao Senhor. Verdadeiramente sejamos homens e mulheres íntegras e não de ânimo dobre. Quinta aplicação: consulte a palavra todos os dias para viver e adorar a Deus. Faça isso na sua casa. Faça isso através dos presbíteros e pastores da igreja.
Consulte a palavra de Deus, para que você viva uma vida verdadeiramente bíblica e agradável a Deus. Não tire nada do seu coração. Não faça nada da sua imaginação. A palavra de Deus foi nos dada justamente por isso, para que na maneira de viver, adorar a Deus, nada seja conspurcado pela maneira como pensamos e como nosso coração se inclina. Consulte a palavra de Deus, que ela seja realmente luz para os nossos caminhos. E, sexto lugar, e não menos importante, viva a vida para a glória de Deus. Paulo disse em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra, façam tudo para a glória de Deus. Ao comer e beber, devemos fazer para a glória de Deus. Ao jejuar ou a orar, para a glória de Deus. Ao pregar ou ouvir a pregação, para a glória de Deus. Isso significa o quê? Todos os nossos olhos devem estar fitos unicamente no Senhor. Toda a nossa vida tem que ser um reflexo de Deus. Ou seja, o holofote da vida tem que estar centrada em Cristo, na glória de Cristo. É assim que é a vida verdadeira. E é assim que eles deveriam ter aprendido e que nós também, com a graça de Deus, aprenderemos. Mas nós vamos sair daqui com uma pergunta: a quem estamos adorando? Que isso possa ecoar na sua mente, no seu coração, como aconteceu comigo esses dias. Para quem eu estou vivendo? Que Deus nos abençoe.